Então, falando do TDM2, o paciente, quando ascende para o nível 2 do tratamento, isso significa que os seus centros de força já estão começando a absorver melhor as energias, né? Ainda falta muito, ainda o esplênico continua sendo o foco do tratamento, né? Ele ainda tem características sugadoras, só que bem menos do que lá no início do tratamento, quando estava no TDM1. A sequência do passe do TDM2, aí agora já modifica um pouco em relação ao TDM1. No TDM1 a gente só fazia dispersivo ativante, né? Tanto os longitudinais como os transversais, era só a nível ativante. Já no TDM2, agora a gente começa a trabalhar os dois níveis, tanto ativante como calmante, tá? E aí agora a gente começa a fazer os testes com o tato magnético, por isso que é importante a gente treinar e desenvolver o nosso tato magnético, né? E a gente já começa a fazer pequenas imposições também para ver a resposta do centro de força, ou como ele vai responder aquela doação de energia, se não vai congestionar, alguma coisa assim, né? Qual é a sequência? Então, primeiro a gente inicia fazendo longitudinal, um alinhamento geral, tanto a nível ativante e indo para o calmante, tá? Depois a gente vai fazer o tato magnético. O tato a gente faz aqui coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Qual é a finalidade desse tato magnético? É a gente tentar identificar, através do tato, um outro centro de força além do esplênico. O esplênico continua sendo o centro o foco do nosso tratamento. A gente vai tentar identificar um outro centro de força, além do esplênico, que esteja também bastante desarmonizado, para a gente começar a atender esse outro centro de força. Então, eu faço aqui o tato, vamos dizer que eu identifiquei o gástrico como sendo um outro centro de força tão desarmonizado quanto o esplênico. Repito o longitudinal, tá? Ativante até calmante, e repito o tato. Por quê? Porque às vezes, só fazendo esse alinhamento, esses dispersivos gerais, já resolve o problema. Então, por isso que eu repito o tato. Se eu confirmei, é esse aqui, ok. Então, eu guardo na cabeça que eu tenho que dar uma atenção para o gástrico, tá? Nesse exemplo que eu estou dando, tá? Acabou, eu já venho para o esplênico fazendo os transversais de ativante até calmante. Agora, no TDM2 e o TDM3, a gente trabalha todos os níveis. No 1, a gente trabalha só o ativante, tá? Então, eu faço o transversal no esplênico, repito, dispersivos gerais, volto aqui para o esplênico, ativante e calmante, repito os dispersivos, faço essa sequência aqui umas 3 ou 4 vezes, tá? E aí depois eu volto aqui para fazer o dispersivo no esplênico, só que agora, junto com esse dispersivo, eu vou fazer
a respiração diafragmática, tá? No padrão 2, 8, 4. Então, inspira em 2, segura 8 e solta em 4, tá? Como eu expliquei na aula passada, vocês podem usar o método de contagem que achar mais conveniente para cada um. Eu uso, para não me perder, eu utilizo o movimento das minhas mãos. Então eu inspiro em 2, segurei 8, solto em 4, tá? Faço mais uns alinhamentos. Essa respiração, esse movimento do transversal, ativante calmante, junto com a respiração, eu repito essa respiração umas 5 vezes, tá? 5 não é um número aleatório. É que, pela experiência, se a gente fizer umas 2 vezes, é pouco. O resultado não é tão bom. Se a gente fizer mais do que 5, também fica cansativo, porque não é todo mundo que tem o hábito de fazer essa respiração. E um detalhe, enquanto nós estamos fazendo essa respiração, o paciente está fazendo a respiração junto com a gente. Então, na hora que a gente vai iniciar fazer o transversal com a respiração, a gente avisa o paciente e fala assim, olha, vamos começar agora a fazer a respiração. E aí, ele faz a respiração diafragmática no mesmo tempo, 2, 8 e 4, e o magnetizador também faz a mesma coisa, tá? Terminada essa sequência de 5 vezes aqui da respiração, eu volto a fazer um alinhamento e aí eu vou começar a fazer pequenas doações no esplênico, pequenas imposições. Imposição calmante, intercalado com imposição ativante eu fiz, né? Intercalado com transversal ativante. Faço aqui e o transversal ativante. Faço aqui e o transversal ativante. Fiz 3 vezes ativante, então eu faço 3 vezes calmante. Se eu fizer 5 vezes ativante, eu faço o mesmo número de vezes que eu fizer o ativante, eu faço calmante também, tá? A gente se concentra em doar energia, a gente precisa tomar determinados cuidados para que essa doação não seja muito intensa, principalmente no início do TDM2, a pessoa está começando, até enquanto ela estava no TDM1, você não estava doando nada diretamente para o centro de força, era só através da água que ele estava absorvendo energia, né? Agora, no início do TDM2, a gente vai começar a fazer teste. Então, eu dou um pouquinho, faço transversal. Depois disso, eu vou fazer o longitudinal, fazer um alinhamento, um dispersivo geral, ativante e calmante. E aí eu repito o tato para ver se o que eu fiz aqui está dando resultado. Por isso que é importante eu ter um tato mais desenvolvido. Porque se congestionou, se essa doação que eu fiz congestionou demais o centro de força, eu faço bastante dispersivo aqui e sigo em frente. Então, a gente já sabe que ainda precisa melhorar o funcionamento do centro de força, tá? Falando do esplênico.
A partir do momento que eu acabei de fazer, de tratar do esplênico, agora eu vou cuidar do outro centro de força que eu identifiquei tão desarmonizado, né? Nesse caso aqui, no caso do nosso exemplo, eu falei do gástrico. O que eu faço no gástrico? Só dispersivo. De ativante até calmante. Sempre ativante até calmante, tá? Faço um alinhamento geral com o longitudinal, ativante e calmante, e aí eu vou passar, para terminar, eu vou fazer o conjugado. Conjugado em posição no coronário, com a mão direita e com a mão esquerda, eu passo sobre os centros perpendiculares e também no esplênico. Aqui. Ativante e calmante, certo? Como eu fiz a imposição no coronário, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o dispersivo no coronário, de ativante até calmante. Concluo essa fase com o longitudinal, e aí o paciente fica de pé. Lembra que quando eu falei do TDM1, a gente comentou que a partir da 7ª edição lá do livro do Jacó, ele coloca o paciente de bruço e ele inicia o tratamento com o paciente de bruço. Como aqui a gente não coloca o paciente de bruço, a gente trata primeiro toda a parte frontal e o refluxo, que é a parte dorsal, a gente trata depois com o paciente de pé. É isso que a gente vai fazer no TDM2, no TDM3, a gente faz a mesma coisa. Então, o paciente fica de pé, de costas, e aí eu vou fazer o alinhamento, os longitudinais. Agora é sempre de ativante até calmante, né? Transversal no esplênico, no reverso do esplênico, de ativante até calmante. Repito mais algumas vezes, tá? Aqui. E aí tem o nosso bônus que a gente faz aqui no humeral também e no básico, para auxiliar o refluxo energético, tá? Terminado isso, a gente vai fazer o perpendicular, né? Que todo mundo já está craque, e a magnetização da água e termina o passe, ok? Tá fácil? Obrigado.